98. Viver em outro mundo. Capítulo 691. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado no sublinhado Zawaya sentiu e disse, mesmo se não for muito, não é pouco também. Tudo bem, então nós estaremos indo para fora da cidade e fazer vocês controlarem esses mortos-vivos. Depois que todos subjugarem mortos-vivos o bastante, eu vou sair para outros assuntos. Naturalmente, Jin e os outros não se opuseram a isso. Afinal, isso era muito bom para eles. Eles nunca pensaram que Zhao Ai os prejudicaria mesmo. A esta altura, eles se tornaram verdadeiros seguidores de Zhao Ai. Se Zhao Ai quisesse prejudicá-los, então ele não os teria tornado nonos níveis. Zhao Ai tinha sua confiança de verdade. Zhao Ai rapidamente levou o grupo para fora da cidade demoníaca. Então ele liberou grandes quantidades de mortos-vivos. Entre esses mortos-vivos estavam os obtidos no abismo demoníaco. Haviam mortos-vivos na forma humana e forma besta, mas isso não importa para magos negros. Naturalmente, embora os mortos-vivos tenham sido subjugados, Zhao Ai ainda pode sobrepor os comandos dos magos negros da família Gan. Tanto quanto Zhao Ai sabia, ele estava apenas comandando os mortos-vivos para seguir as ordens da família Gan. Desde que Zhao Ai os ordene, a transição de controle dos mortos-vivos veio suavemente. Senão, Jin e os outros não teriam feito isso. Afinal, os mortos-vivos eram nonos níveis também. Não demorou muito e logo os mortos-vivos foram controlados. Zhao Ai olhou para Jin e disse, você já está muito familiarizado com as redondezas aqui. Então eu vou deixar o desenvolvimento dos mortos-vivos com você. Nós devemos estar preparados antes da chegada dos demônios amanhã. Eu vou voltar para a cidade para cuidar de outros assuntos. Jin imediatamente respondeu, jovem mestre, deixe-me voltar com você. Eu estou muito familiarizado com a cidade demoníaca. Eu posso ajudar você com muitas coisas, poupando você do trabalho de fazer eles. Zhao Ai balançou sua cabeça e disse, você fique aqui. Eu apenas vou voltar para a sua residência para descansar. Eu vou voltar aqui depois. Você não precisa se preocupar comigo. Qin não disse mais nada, ele apenas assentiu. Depois disso, Zhao Ai voltou para a cidade e então entrou na residência da família Gan. Berri ainda estava do seu lado. Quando Zhao Ai entrou na residência da família Gan, ele se virou para Berri e disse, Berri, se você realmente está determinada a ficar comigo, então eu vou levar você para ver minhas esposas agora. Eu não serei imparcial ao tratar você. Eu apenas espero que você possa viver junto com elas harmoniosamente. Você pode fazer isso. Berri olhou para Zhao Ai e disse, você é o homem que eu escolhi. Naturalmente, eu vou ouvir suas palavras. Zhao Ai assentiu e disse, tudo bem, então eu vou te mostrar meu maior segredo. Então junto com Berri, o corpo de Zhao Ai piscou quando ele entrou no espaço. Berri não pode deixar de olhar atordoada para o cenário no espaço. Embora os demônios sempre pensassem sobre quão belo era o continente Ark, Berri ainda viveu no reino demoníaco sua vida toda. Ela também tinha visto a cidade demoníaca, no entanto, desde que o lugar foi feito para mapear o abismo demoníaco, não havia muito o que ver. Por outro lado, o cenário dentro do espaço era muito bonito, mesmo nos padrões do continente Ark. Para alguém que viveu no reino demoníaco desde o nascimento, não era de admirar que ela ficasse encantada com o cenário do espaço. Neste momento, a porta da casa se abriu quando Laura e as meninas saíram. As mulheres já haviam aprendido sobre a raça súcubo de Caer. Para ser honesto, elas estavam um pouco com ciúmes. Entretanto, elas não foram mesquinhas, elas não desejaram desgraçar essa recém-chegada. Por causa disso, elas tinham decidido tratar bem Berri. Na verdade, a reação de Laura e das outras foi algo que Zhao Ai costumava ficar surpreso. Zhao Ai tinha lido muitas novelas na Terra. E em todas aquelas novelas, mulheres sempre ficavam com ciúmes toda vez que uma nova mulher chega. Entretanto, parece que Laura e as meninas não tinham aparências de ciúmes. Isso fez Zhao Ai incapaz de entender o que elas estavam pensando. Mais tarde, Zhao Ai perguntou por que elas não estavam com ciúmes. Mas ele apenas foi recebido com olhares estranhos das meninas.
Então Zhao Ai recebeu sua resposta. No continente, mesmo um homem com pequenas habilidades teria mais de uma esposa. De fato, se eles pensassem sobre isso, com o status de Zhao Ai, seu número de esposas era realmente muito pequeno. Zhao Ai não pode deixar de sorrir amargamente depois de ouvir essa resposta. Ele tinha sido preso com sua mentalidade da Terra e foi incapaz de se adaptar ao continente Ark. Na Terra, todos aprendiam com unanimidade sobre monogamia. Por outro lado, no continente Ark, era muito normal para um homem ter várias esposas. Por causa disso, Zhao Ai não ficou surpreso quando ele viu a resposta atual de suas esposas. Ele assentiu para elas e então se virou para Berri. Berri, essas são minhas esposas, Laura, Megan, Meg, Lizzie e Nia. Você deve ir junto com elas mais tarde. Você vai viver com elas a partir de agora também. Elas também vão te introduzir tudo isso aqui. Berri assentiu, embora ela ainda tivesse sua expressão fria. Zhao Ai pode ver que ela tinha um olhar de dependência em seus olhos. Zhao Ai entendeu que essa era uma reação natural de Berri. Ela tinha vivido sozinha no reino demoníaco a vida inteira. Neste novo ambiente, ela não pode deixar de fazer o seu melhor para se adaptar. E agora que ela tinha Zhao Ai como seu marido, não era estranho para ela depender dele. Zhao Ai sorriu para Berri e disse, não precisa se preocupar aqui. Esse é o meu espaço, enquanto eu não der minha permissão, ninguém seria capaz de vir aqui. Tenho certeza, não haverá problemas aqui. Berri assentiu, então Laura foi até ela e disse, Berri, não se preocupe, o irmão A é uma boa pessoa. Mais tarde, nós seremos irmãs vivendo juntas. Venha comigo, eu vou te dizer tudo sobre este misterioso espaço. Então ela puxou Berri para casa. Berri não reagiu muito enquanto seguia Laura até a casa. No entanto, quando elas chegaram na entrada, Berri parou. Ela olhou para a casa e não conseguiu evitar de mudar sua expressão. Ela se virou para Zhao Ai e disse, Irmão Ai, o que é tudo isso? Zhao Ai olhou fixamente, então ele disse, o que? Tem algum problema? Berri apontou na direção da flor de 7 cores que cobria a casa inteira. Seu dedo estava tremendo enquanto fazia isso. Quando Zhao Ai viu ela apontar na direção da flor de 7 cores, ele entendeu o que ela queria dizer. Zhao Ai não pode deixar de rir quando ele disse, oh, você quer dizer cair? Você deve estar familiarizada com essa planta, certo? Berri assentiu e disse, eu estou muito familiarizada com isso. No entanto, porque a flor sagrada está crescendo aqui. Essa flor só cresce no reino demoníaco. Como ela pode aparecer neste lugar? Zhao Ai sorriu levemente e disse, Cair, sai e venha ver Berri. Se introduza. Então Zhao Ai sentiu asas batendo levemente bem no seu rosto quando Cair apareceu. Jovem mestre, você sempre me faz fazer muitas coisas. Eu estou bastante ocupada, sabia? Diferente de você que está vivendo uma vida relaxada. Zhao Ai sorriu e então se virou para Berri e disse, Berri, essa é Cair, a fada planta da flor de 7 cores. Ela também é o corpo principal da flor de 7 cores que você viu no reino demoníaco. Berri olhou fixamente para Cair enquanto Cair olhava de volta. Então Cair sorriu e disse, o que? Chocada, pequena súcubo. No seu reino demoníaco, você deve ter visto minhas flores por toda parte. Ei! Pequena súcubo, seu tipo sempre subestimou minha existência. Eu vou deixar você saber que eu sou o ser vivo há mais tempo no reino demoníaco, e também é mais influente. Todas as flores de 7 cores que você viu são meus ramos. Berri estava atordoada enquanto ouvia as palavras de Cair. Depois de algum tempo, ela recobrou e se virou para Zhao Ai. Irmão Ai, isso é verdade? Zhao Ai assentiu e então disse, é verdade. O motivo de eu saber sobre o reino demoníaco foi por causa de Cair. Tudo bem, você vai descobrir mais coisas quando você explorar o espaço mais tarde. Vamos entrar na sala de estar por enquanto, nós ainda temos algumas coisas para discutir. Então o grupo entrou na casa. Após entrar na casa, Zhao Ai imediatamente andou através de seus peixes mensageiros enquanto passava as mensagens para vários patriarcas e monarcas do continente, os informando que a guerra chegaria mais cedo que o esperado. Ao mesmo tempo, Zhao Ai também deu instruções ao imperador Buda para preparar seus cidadãos para migrar. Também,
Zhao Ai ordenou Evan e Huan para reforçar a fronteira entre o Império Buda e Lyon enquanto permitia a passagem dos refugiados do Império Buda e também para cuidar deles apropriadamente. É claro, isso não era uma coisa fácil para um império fazer. Mas felizmente, Zhao Ai já fez preparações amplas. Neste momento, a migração do Império Buda para o Império Lyon já era bem organizado. Não deve-se subestimar essa migração em massa. Haviam muitos assuntos envolvidos em tal movimento, especialmente em termos de comida e alojamento para refugiados. Felizmente, Zhao Ai tem o espaço, fornecendo todos os grãos necessários. Quanto ao alojamento, o Império Lyon não tem falta. Isso fez o trabalho 2 vezes mais eficiente com metade do esforço. Embora o Imperador Buda não estivesse disposto a evacuar seu império todo, ele também entendeu que os demônios não podiam ser fáceis de lidar. Se ele insistisse na permanência do povo, então os demônios apenas os mataria. Portanto, ele não tinha escolha além de concordar com o plano de Zhao Ai. Ao mesmo tempo, os anões e elfos tinham se preparado. Zhao Ai mudou todos os materiais valiosos dos anões para as Terras Negras. Entretanto, os anões não planejavam evacuar completamente sua montanha. Eles queriam usar a montanha para emboscar os demônios. Naturalmente, aqueles que ficaram na montanha eram os guerreiros anões. As mulheres e crianças já haviam sido enviados para as Terras Negras. Não havia outra maneira, afinal, os anões estavam dentro do Império Buda, que era muito perto do abismo demoníaco. Os elfos fizeram o mesmo. Aqueles que não tinham poder de luta foram todos enviados para as Terras Negras enquanto os guerreiros elfos ficaram. Eles estavam preparados para usar a floresta para combater a raça demoníaca. Zhao Ai estava muito seguro quando se trata dessas duas raças. Seus poderes de luta não eram fracos, e adicionalmente, eles tinham vantagem de terreno, dando a eles enormes benefícios durante a guerra. Zhao Ai não estava preocupado com eles. Por outro lado, havia atualmente muitas pessoas nas Terras Negras. Levaria algum tempo para esse pessoal se estabelecer. Felizmente, Zhao Ai tem o espaço. Ele pode simplesmente transportar as tendas dos Homens-Fera para eles viverem nelas, permitindo a construção de casas lentamente no processo. Viver em outro mundo. Capítulo 692. Zhao Ai estava atualmente parado do lado de fora da cidade demoníaca. Atrás dele estavam as muralhas da cidade e na frente dela estava um exército de mortos-vivos. Os mortos-vivos pareciam com estátuas, imóveis. Zhao Ai estava nas costas do dragão ósseo junto com Tilin. Os mortos-vivos no campo eram todos controlados pela família Gan. Os mortos-vivos de Zhao Ai ainda não foram liberados. Se passou um dia desde que Zhao Ai se comunicou com os vários patriarcas e monarcas do continente. No último dia, Zhao Ai ficou dentro do espaço, falando continuamente com seus peixes mensageiros, coordenando com todos e enviando vários materiais. Foi uma felicidade que Zhao Ai foi capaz de fazer os monarcas e patriarcas ouvirem suas instruções. Esse pessoal também entendeu que se eles não seguissem, então eles seriam eliminados pelos demônios mais cedo ou mais tarde. Portanto, eles decidiram cooperar completamente nesta grande operação. Também, essa aliança precisava de um líder. E desde que Zhao Ai tem um status especial em todos esses grupos, ele se tornou líder. Por causa do seu espaço, Zhao Ai foi capaz de mover quantidades massivas de recursos por aí, dando-lhe poder para ditar quando e onde pessoas precisavam estar. Isso fez todos consultarem Zhao Ai sempre que uma decisão importante precisava ser feita. Ao mesmo tempo, isso também cumpria a profecia dos anões, rei dos reis. Zhao Ai não se importou muito. Para ser honesto, com relação a recursos, ele realmente não teve muito problema com isso. A esta altura, ele tinha muitas coisas em mãos. Adicionando as reservas dos impérios, então Zhao Ai descobriu ser incapaz de sondar o número exato. Por outro lado, Kairi e Laura já estavam processando os números e também alocando tudo em nome de Zhao Ai. Ao mesmo tempo, Megan e Litsi estavam conservando suas forças para a luta vindoura com a raça demoníaca. Pelo contrário, Berri não estava muito ocupada. Ela estava atualmente trabalhando com Litsi em como comandar na batalha enquanto também se familiarizava com a situação dentro do espaço. Quanto mais Berri entendia sobre o espaço de Zhao Ai, mais ela descobria quão misterioso ele era. Ela já tinha algumas ideias em sua mente, porém, ela não disse para Zhao Ai neste momento.
Zhao Ai estava atualmente esperando a ativação do vácuo de sangue na cidade demoníaca. Pelo que ele ouviu enquanto falava com Berry, a formação do vácuo deveria começar em breve. Neste momento, Zhao Ai queria ver o que aconteceria quando as formações começassem. Jin e os outros também estavam do lado de Zhao Ai. Suas expressões de ansiedade não podiam ser escondidas quando eles olharam na direção do abismo demoníaco. Eles sabiam que a luta começaria logo. Eles não podiam deixar de ficar ansiosos. Zhao Ai virou sua cabeça na direção das muralhas da cidade e olhou para os soldados. Eles estavam ansiosos também. Zhao Ai não pode deixar de suspirar. Embora a guerra com os demônios tenha acontecido há dezenas de milhares de anos atrás, lendas sobre os demônios ainda prevaleciam nas sociedades humanas. Foi dito que demônios eram arrogantes, apaixonados por sangue e poderosos. Todas essas descrições tinham lentamente se enraizado na mente dos soldados, deixando-os muito nervosos. No entanto, Zhao Ai não podia fazer nada além de esperar. Zhao Ai suspirou antes de sentar na cabeça do dragão ósseo. Então ele tirou uma pequena mesa, uma garrafa de vinho, e uma taça de vinho enquanto ele continuava com seus pensamentos. Quando os soldados nas muralhas viram a ação de Zhao Ai, eles encararam. Então suas expressões caíram. Em suas mentes, Zhao Ai já tinha se tornado o pilar principal de apoio. A calma de Zhao Ai os afetou também, fazendo a pressão mental lentamente sumir. Neste momento, uma vibração muito feroz veio do abismo demoníaco. Essa vibração tremeu a terra, fazendo as estruturas da cidade demoníaca balançar. Zhao Ai parecia não ter notado isso, pois ele bebeu vinho na sua taça e murmurou: "Você finalmente veio. Eu esperei por meio-dia." Assim que Zhao Ai disse isso, um chacoalho mais violento aconteceu. Era tão forte quanto um terremoto. Então névoa preta começou a sair do abismo e lentamente cobriu os céus. Zhao Ai olhou para as nuvens negras quando ele sorriu levemente e disse: "Magnífico, bom, muito bom." Então um estrondo feroz veio quando uma onda de choque saiu do abismo, erradicando tudo ao redor, seja pedra, solo ou plantas, tudo virou pó instantaneamente. Com uma intenção, Zhao Ai liberou incontáveis quantidades de mortos-vivos. Quando os mortos-vivos apareceram, eles imediatamente formaram um enorme escudo verde em seus corpos, se protegendo e também aqueles atrás deles da onda de choque. A cidade demoníaca e também a base de operações externa não foi afetada pela onda destrutiva. E assim que Zhao Ai bebeu da sua taça de vinho, nuvens de cogumelos subitamente saíram do abismo demoníaco. Zhao Ai só pode imaginar uma coisa após ver essas nuvens de cogumelo: era a imagem de uma explosão nuclear. Ele não pensou que o vácuo de sangue causaria explosões fortes o suficiente para fazer nuvens de cogumelos aparecerem. Zhao Ai não pode deixar de murmurar: "Isso é uma ilusão? Deve ser, os demônios não têm medo de se explodirem." Embora Chun e os outros estivessem do lado de Zhao Ai, eles ainda não ouviram o que Zhao Ai acabou de dizer. Eles estavam muito extasiados pelas nuvens de cogumelo na frente deles. Neste momento, o abismo demoníaco de repente mudou. Um pequeno redemoinho começou a aparecer no meio das nuvens de cogumelo. Então esse redemoinho continuou ficando cada vez maior enquanto começava a girar, absorvendo todas as nuvens negras antes de tudo desaparecer. Quando o névoa preto desapareceu completamente, Zhao Ai não pode deixar de sugar uma lufada de ar frio. Uma mudança massiva acabou de acontecer no abismo demoníaco. O abismo tinha ficado mais largo e mais espaçoso. No fundo do abismo estava uma fenda enorme que estava suspensa a meio metro acima do chão. Ao mesmo tempo, grupos após grupos de demônios lentamente apareceu lá, fileiras após fileiras de seres demoníacos do reino demoníaco. Depois das mudanças no abismo demoníaco, ela se tornou uma larga planície. Os penhascos ao redor tinham desaparecido completamente. Do jeito que essa planície era larga, era mais apropriada a chamar de pradaria. Era uma pradaria incomparavelmente enorme, e no meio havia uma fenda espacial enorme. Na escala desta planície, um exército de dezenas de milhares caberia aqui. Zhao Ai não esperava que os efeitos do vácuo de sangue seriam tão significativos. Deve-se saber que Zhao Ai levou 2 dias para voar até a fenda. Toda essa distância foi afetada pelo vácuo de sangue. Isso mostrou quão poderosa a formação era. Entretanto, a coisa que mais surpreendeu Zhao Ai foi o fato de que os demônios não atacaram de imediato após sair da fenda espacial. Ao invés disso,
Eles começaram a construir sua base de operações nesta planície bem ao lado da fenda. Pela aparência disso, parece que eles não estão apenas construindo um acampamento. Eles estavam construindo uma cidade. Depois de ver esse desenvolvimento, a expressão de Zhao Ai não pode deixar de ficar sombria. Se os demônios apenas atacassem eles depois de sair, então Zhao Ai não teria se preocupado com isso. Mas agora que eles estavam construindo uma cidade, isso significa que eles queriam estabelecer uma base, pretendendo lutar contra os humanos por um longo tempo. Isso não era o que Zhao Ai queria ver. Zhao Ai sorriu levemente quando ele coletou seu conjunto de bebida. Então ele se virou para Tiuyin e disse: "Você espera aqui." Quando Tiuyin ouviu isso, ele imediatamente desceu do dragão ósseo e ficou no meio do ar. Então Zhao Ai acenou sua mão quando uma quantidade incomensurável de mortos-vivos apareceu. Zhao Ai deu um comando. Então os mortos-vivos começaram a formar um cubo antes de se apressar para os demônios invasores. Quando o pessoal nas muralhas viu o que Zhao Ai fez, eles ofegaram. Ao mesmo tempo, os demônios também viram a ação de Zhao Ai. Eles imediatamente se dividiram em equipes e alguns deles voaram para encontrar o exército de mortos-vivos, se aproximando de Zhao Ai. As duas forças se aproximaram cada vez mais. Zhao Ai descobriu que a outra parte era composta de bestas voadoras e demônios alados. Todos eles tinham aparências grotescas, mas podia-se ver que eles tinham força extraordinária. As duas forças pararam quando elas estavam a cerca de 100 metros de distância um do outro. Zhao Ai direcionou o dragão ósseo quando ele lentamente saiu da formação cúbica. Ao mesmo tempo, um pequeno grupo também foi adiante da outra parte. Esse grupo era composto de demônios vil. Todos eles estavam protegendo uma carruagem que estava no meio da sua formação. O que puxou essa carruagem não era um cavalo, mas sim, eram dragões. Estes dragões eram parecidos com aqueles na montanha Akikra. No entanto, seus corpos eram negros e suas escamas brilhavam com o mesmo brilho metálico. Eles também tinham olhos que eram vermelhos, deixando aqueles que olhavam para eles um sentimento muito ruim. As duas equipes pararam quando eles estavam a 10 metros de distância um do outro. Zhao Ai inspecionou a carruagem. A carruagem tinha apenas a metade inferior da estrutura. Havia um trono com bestas cravadas bem no topo da carruagem. Sentado no trono estava um demônio vil. Embora não houvesse muita diferença na aparência deste demônio vil, pode-se sentir que ele era mais magnífico que os outros, assim como um leão macho alfa se parece quando estava deitado no chão. O demônio vil estava similarmente inspecionando Zhao Ai. Zhao Ai estava usando seu roube de mago negro enquanto permanecia na cabeça do dragão ósseo. Na sua mão estava um cajado mágico vermelho sangue. Embora sua aparência fosse muito comum, sua aura estava dizendo uma coisa completamente diferente. A aura imponente de Zhao Ai não era menor que a do próprio demônio vil. O demônio vil olhou para Zhao Ai, então com sua voz profunda ela disse: "Você é o Senhor Zhao Ai?" Zhao Ai não pode deixar de encarar. Ele não pensou que a outra parte realmente saberia sobre ele. Ele sorriu levemente e disse: "Certo, eu sou Zhao Ai. Eu não pensei que Vossa Majestade, o monarca do noroeste do reino demoníaco, o rei demônio dragão realmente saberia o meu nome." Esse Zhao Ai foi desrespeitoso. Foi a vez do rei demônio dragão ficar surpreso. Ele olhou para Zhao Ai e disse: "Minha raça demoníaca coletou informações relacionadas ao continente por dezenas de milhares de anos." A rápida ascensão notória do Sr. Zhao Ai naturalmente não podia ser ignorada. "Eu conhecendo o nome do senhor não é surpreendente. Este aqui está apenas curioso, senhor. Como você está completamente bem informado das coisas do meu reino demoníaco? Eu espero que o senhor possa sanar minha curiosidade." Viver em outro mundo. Capítulo 693. Quando Zhao Ai ouviu o rei demônio dragão, ele não pode deixar de sorrir levemente e dizer: "Vossa Majestade, seus subordinados não te disseram. Eu acabei de conseguir a Succubi Berry como minha esposa." Após ouvir Zhao Ai, o rei demônio dragão não pode deixar de olhar fixamente por um momento antes de rir e dizer: "Este rei esqueceu. Ah, para ser honesto, este rei está com bastante inveja da sorte do Sr. Zhao Ai. Não é fácil subjugar uma súcubo para se tornar sua esposa. O senhor é realmente sortudo." Zhao Ai certamente não diria ao rei demônio dragão que foi Cair quem disse a ele tudo sobre o reino demoníaco. Para ser honesto, Zhao Ai era bastante compreensivo para com esses demônios. Se eles só escolhessem vir pacificamente,
então Zhao não os pararia. No entanto, ao invés de fazer as coisas pacificamente, eles escolheram entrar em guerra. Embora Zhao não gostasse de guerra, ele certamente não estava com medo dela. Por causa disso, Zhao escolheu levar um exército para resistir aos demônios do que fazer Cair lidar com eles. Se Zhao fizesse Cair lidar com a raça demoníaca, ele poderia apenas fazê-la retirar todos os seus ramos lá. Com o passar do tempo, o reino demoníaco possivelmente entraria em uma severa crise de comida. Zhao não queria fazer o reino demoníaco passar fome, então ele decidiu apenas lutar contra os demônios de uma maneira direta. Ao mesmo tempo, ele também estava indisposto a expor a identidade de Cair, já que pode ter uma má influência em seus ramos. Zhao olhou para o rei demônio dragão e sorriu. Vossa Majestade tem uma súcubo como uma esposa também, então não existe motivo para ficar com inveja. Certo, Vossa Majestade, veio como uma vanguarda, não deveria haver a necessidade de construir uma cidade, certo? O rei demônio dragão olhou profundamente para Zhao e disse: o senhor pode saber muito sobre o reino demoníaco, mas desta vez você cometeu um erro. Nós decidimos construir essa cidade para que nós possamos ter nossa própria base no continente Ark. Não importa o quanto vocês nativos queiram nos expulsar, vocês não teriam outra escolha além de reconhecer a existência da nossa raça demoníaca. Zhao balançou sua cabeça quando ele sorriu levemente e disse: nós na verdade podemos reconhecer sua presença. Entretanto, parece que você não gosta da gente ficando aqui. Para ser honesto, o continente Ark é muito pequeno comparado ao reino demoníaco. Todos vocês não podem apenas se transferir para cá. Isso me faz pensar, por que vocês até mesmo queiram entrar em guerra? Quando ele ouviu Zhao, o rei demônio dragão parecia ficar louco quando ele gritou: por que nós vamos à guerra? Por quê? É por causa de criaturas inferiores sendo capazes de ocupar tal linda terra enquanto nós demônios temos que experienciar tal paisagem infernal. Esta terra deveria pertencer à raça demoníaca. Qualquer um que ousar nos parar morrerá. Zhao olhou para a expressão do rei demônio dragão e suspirou. Ele sabia que a conversa só chegaria até aqui. Ele olhou calmamente para o rei demônio dragão e disse: então é guerra. Mas antes de Zhao começar a comandar seu exército, ele foi interrompido pelo rei demônio dragão que disse: senhor, espere. Você realmente quer se tornar um inimigo da raça demoníaca? O senhor é um mago negro. Seu tipo sempre foi suprimido no continente Ark. Ao mesmo tempo, sua crença no Deus das Trevas não é diferente da nossa fé no Deus Demônio. Que tal o senhor se juntar ao nosso lado, e juntos nós devemos conquistar o continente inteiro? Com a força do senhor, contanto que você nos ajude a ocupar o continente, então nós com certeza daríamos a você uma posição muito alta. Zhao olhou fixamente para o rei demônio dragão. Então depois de um momento ele de repente riu. Eu quero agradecer as boas intenções de Vossa Majestade. No entanto, este Zhao já se considera como uma pessoa do continente Ark. Embora existem atrito entre os poderes no continente, todos nós compartilhamos a mesma resistência contra ser escravos ou ser exterminados. Mesmo se os demônios ou a raça divina fizerem os rios do continente ficarem vermelhos, nós ainda continuaremos lutando até o final. Zhao expressou seus pensamentos, bem como a convicção do continente inteiro. O rei demônio dragão olhou para Zhao. Sua expressão ficou feia quando ele disse: as palavras do Senhor verdadeiramente irritam este rei. Então a partir de agora, a raça demoníaca inteira e eu, devem ser seus inimigos mortais. Então o rei demônio dragão balançou sua mão quando os dragões que estavam puxando sua carruagem emitiram um rugido alto. Depois disso, os demônios ao redor da carruagem carregaram na direção de Zhao. Parece que eles queriam eliminá-lo aqui e agora. Zhao sorriu fracamente enquanto ele acenava sua mão. O dragão ósseo recuou enquanto os outros mortos-vivos se apressavam em frente, bloqueando cada ataque vindo na direção de Zhao. O rei demônio dragão lentamente recuou também. Em lutas como essas, os superiores naturalmente evitariam o emaranhado do conflito inicial. Apenas não estava em conformidades com seu status. Logo, os mortos-vivos e os demônios colidiram. Suas forças eram inesperadamente a mesma. Quando o rei demônio dragão viu isso, ele não pode deixar de franzir a testa. Embora eles tivessem coletado muitas informações pertencentes a Zhao, parece que eles ainda o subestimaram. O rei demônio dragão não esperava que Zhao fosse tão difícil de lidar.
Também haviam algumas raças no reino demoníaco que eram capazes de controlar os mortos-vivos. Isso era porque o reino demoníaco era um ambiente muito bom para a evolução dos mortos-vivos. Portanto, isso tornou os mortos-vivos do reino demoníaco muito forte, tornando-os uma das forças de batalha principais do reino demoníaco. Naturalmente, os mortos-vivos não poderiam ser o verdadeiro exército de batalha do reino demoníaco. Embora os mortos-vivos pudessem ser controlados pelas raças, havia somente uma raça que pode comandá-los com grande complexidade, e era a raça Lich do reino demoníaco. A raça Lich era muito especial porque eles eram extremamente baixos em população. Além disso, eles eram muito misteriosos. Entretanto, eles eram apenas uma versão do reino demoníaco da verdadeira raça Lich. A verdadeira raça Lich eram seres lendários do submundo. Eles eram criaturas que só existiam em forma de alma e não podiam ser atingidos por ataques físicos. Todos eles eram inatamente talentosos em magia negra. No passado, houve um mago negro que foi capaz de invocar um verdadeiro Lich. Esse Lich tinha sabedoria que não era menor que um humano. Ao mesmo tempo, também não estava disposto a estar sob o controle de um humano. Isso causou uma reação no seu conjurador. Isso também foi o momento onde as pessoas vieram a saber da sua existência. Por outro lado, a raça Lich do reino demoníaco era na verdade apenas um tipo de demônio que possui metade de uma forma de alma. Isso quer dizer que eles ainda eram suscetíveis a ataques materiais. No entanto, seus corpos ainda tinham uma grande habilidade de ficar etéreo quando um ataque chega, minimizando grandemente o dano causado. Essa forma etérea só pode ser conquistada por pouco tempo, e não pode ser usada continuamente também. Portanto, eles foram chamados de raça Lich do reino demoníaco. A força de luta de um Lich não era pior que a de um demônio vil. O único motivo do porquê eles não governavam o reino demoníaco era por causa da sua baixa população. Foi estimado que o reino demoníaco todo só tinha cerca de 10.000 Lich. O reino demoníaco todo era muito grande, e para o número do Lich ser de apenas 10.000 era algo que confundiu muitas pessoas. Porém, já que cada um deles era muito forte, ninguém ousava os perturbar. Mesmo os demônios vil agiriam de maneira educada para com esses seres. Os Lich eram capazes de controlar uma grande quantidade de mortos-vivos. Quanto à quantidade, ninguém realmente sabia. O que eles sabiam era que apenas um Lich extremamente formidável apareceu há muito tempo atrás. Esse Lich foi capaz de controlar uma quantidade atordoante de 1.000.000 de mortos-vivos e os controlou para incomodar os demônios vil. Foi precisamente por causa de suas ações que os demônios vil decidiram enviar tropas para lidar com o Lich. Para matar esse Lich, os demônios vil enviaram um exército de 3 milhões. No final, dos 3 milhões, apenas 850.000 conseguiram sobreviver. Ao mesmo tempo, a batalha também fez os demônios vil perderem 20 especialistas do 9º nível. Essa batalha foi um testamento de quão poderosos os Lich eram. E enquanto os demônios vil estavam cercando esse Lich, eles também foram capazes de testemunhar o poder dos mortos-vivos desse Lich. Os mortos-vivos eram bastante fortes. A maioria deles tinha força no 7º e 8º nível. Além disso, esses mortos-vivos não temiam morrer na batalha. Esse destemor era algo que mesmo os demônios vil eram incapazes de imitar. Esse evento fez a raça Lich intocável no reino demoníaco. No começo, o rei demônio dragão pensou que o reino demoníaco fez os mais poderosos mortos-vivos. Afinal, a constante luta no reino demoníaco era o melhor catalisador na criação de formidáveis mortos-vivos. No entanto, o rei demônio dragão eventualmente descobriu a falha nesta crença. Os mortos-vivos de Zhao-Ai eram na verdade mais formidáveis do que os mortos-vivos do reino demoníaco. Eles até mesmo conseguiram atingir a força do 9º nível. Deve-se saber que os demônios eram seres que cresceram na batalha, isso lhes deu um poder de luta formidável. Mesmo se eles ainda fossem 8º níveis, cada demônio pode facilmente exibir a força de um 9º nível. 8º níveis do continente Ark eram completamente incapazes de competir contra os demônios do 9º nível. Desta vez, desde que o rei demônio dragão agiu como a vanguarda do reino demoníaco, ele foi encarregado da tarefa de construir a cidade para estabelecer uma base para a raça demoníaca. Por causa disso, não só ele ganhou o poder de comandar os demônios vil, as outras raças do reino demoníaco também enviaram suas elites para ele usar. Isso tornou o exército de vanguarda muito mais poderoso que os exércitos de demônios comuns. No entanto,
Tal exército de elite realmente lutou até um empate contra os mortos-vivos de Zhao Ai. Não era de admirar que o rei demônio dragão ficou surpreso. Zhao Ai olhou calmamente para a batalha na frente dele. Ele estava usando essa batalha para medir a força do exército demoníaco. Era bastante óbvio que esses demônios não eram nonos níveis, mas sua força ainda era muito forte. Eles realmente eram capazes de lutar igualmente contra os mortos-vivos do nono nível. Embora ainda houvesse uma pequena lacuna entre eles, o mero fato deles durarem tanto tempo já era muito surpreendente. Enquanto a batalha prosseguia, o humor de Zhao Ai tinha ficado cada vez mais pesado. Se essa era a força de seus oitavos níveis, então o que pode ser dito sobre seus nonos níveis? Parece que a luta contra o reino demoníaco não seria tão suave quanto ele pensou. Os dois lados prosseguiram se estrangulando no ar. Os mortos-vivos de Zhao Ai sempre lutaram de cabeça erguida contra os demônios opositores. E esses demônios não eram estranhos a esse tipo de batalha. Eles até conseguiram fazer uma formação no ar enquanto lutavam contra os mortos-vivos. Viver em outro mundo. Capítulo 694. O motivo pelo qual Zhao Ai batalhou contra a raça demoníaca não era para bloqueá-los nem os parar de fazer suas fortificações. Zhao Ai sabia que isso era impossível. Ele atacou neste momento para sondar a força de luta da raça demoníaca. No final, parece que os demônios eram muito fortes. Isso eram más notícias para o continente. Quanto mais fortes os demônios eram, mais difícil seria para o continente lutar de volta. Zhao Ai continuou observando a batalha. Embora a luta fosse bastante intensa, não haviam muitas perdas no lado da raça demoníaca. Esses demônios eram muito proficientes em lutas. Eles pareciam ser veteranos completos quando se trata disso. Eles raramente se machucavam. Mesmo se eles fossem incapazes de esquivar de um ataque, eles ainda fariam movimentos para garantir que eles sofressem o mínimo de dano. Então, depois de ser machucado, eles imediatamente prosseguiam no recuo da frente. Era evidente que eles estavam acostumados a estas manobras. Não só seus corpos eram fortes, sua recuperação era muito rápida também. Portanto, não era muito fácil matar um deles. Zhao Ai podia se lembrar da sua luta anterior contra um grupo de demônios vil. Depois de receber uma ferida mortal, eles até podiam lançar um contra-ataque. Enquanto pensava nisso, Zhao Ai não pode deixar de se sentir apreensivo. Se todos os demônios no reino demoníaco tivessem essa propriedade, então seria realmente assustador. O rei demônio dragão e Zhao Ai olharam entre si através do campo de batalha. Os dois sabiam que não havia muito a ser feito na batalha de hoje. Embora Zhao Ai tivesse muitos mortos-vivos, ele ainda era incapaz de matar demônios a uma taxa muito rápida. Enquanto a batalha estava acontecendo, mais e mais demônios ainda estavam saindo da fenda. Já que continuar a batalha seria inútil, Zhao Ai tinha planejado recuar. Embora os mortos-vivos fossem chamados dessa maneira, não significa que eles têm corpos verdadeiramente imortal. Uma vez que especialistas do reino demoníaco chegassem, então pode ser possível para Zhao Ai sofrer pesadas perdas. Desde que ele não queria fazer o seu melhor, Zhao Ai sorriu para o rei demônio dragão e disse: Vossa Majestade, rei demônio dragão, eu vou estar recuando por hoje. Eu esperarei por você na cidade demoníaca. Então Zhao Ai virou seu dragão ósseo e voltou para a cidade demoníaca. Quando ele partiu, os mortos-vivos que ainda estavam lutando contra os demônios subitamente desapareceram. Isso fez os demônios, que estavam planejando lutar com tudo, encarar. Mesmo se eles quisessem continuar lutando, eles já não tinham um inimigo para lutar. Quando os demônios viram Zhao Ai parado sozinho no topo do seu dragão ósseo, voltando para a cidade demoníaca em um ritmo de lazer, todos eles pensaram em uma coisa: era correr e matar Zhao Ai. E quando eles estavam indo executar sua ação, o rei demônio dragão de repente gritou, alto: Todos vocês voltem comigo. Todos os demônios se viraram para o rei demônio dragão e pararam o que estavam prestes a fazer. Embora eles não soubessem por que o rei demônio dragão os parou, eles sabiam que eles não podiam violar seus comandos. Afinal, as regras do exército dos demônios eram extremamente estritas. Neste momento, um demônio vil voou na direção do rei demônio dragão e disse: Vossa Majestade, por que você não nos fez perseguir? Nós ainda temos muitas pessoas do nosso lado. Além disso, mais pessoas continuariam vindo com o passar do tempo. É o melhor momento para perseguir. Se conseguirmos matar esse Zhao Ai,
Então ganharíamos enormes méritos para a raça demoníaca. O rei demônio dragão olhou para o demônio e viu. Ele gostava muito desse seu subordinado chamado Loyola. Ele era um bravo guerreiro e também um bom comandante. Seu único ponto negativo era seu temperamento quente. O rei demônio dragão olhou para Loyola e respondeu: não esqueça o que é mais importante. Nós estamos aqui para construir a cidade primeiro. Enquanto construirmos essa cidade, então a raça demoníaca seria capaz de estabelecer um pé no continente Ark. Isso nos daria muito mais influência no ataque ao continente. Por outro lado, o que poderíamos realizar ao perseguir Zawai? Pelas nossas investigações, não só Zawai tem mortos-vivos formidáveis, ele também é um especialista do 9º nível. Além disso, ele é um humano raro que treina aqui de batalha e magia. Com isso em mente, você está realmente confiante em lidar com ele? Quando Loyola ouviu o rei demônio dragão, ele não fez nenhum outro barulho. Ele tinha lutado pessoalmente na linha de frente, então ele estava ciente de quão fortes os mortos-vivos de Zawai eram. Os mortos-vivos de Zawai desapareceram porque ele os recebeu. Eles não temiam serem derrotados pelos demônios. Se eles perseguissem, então Zawai pode simplesmente usar aqueles mortos-vivos para suprimir eles mais uma vez. Era verdadeiramente impossível lidar com Zawai dessa maneira. O rei demônio dragão olhou para a costa de Zawai e disse: se essa pessoa não for eliminado, então nossa raça demoníaca com certeza teria enormes problemas. Esse assunto deve ser reportado para Sua Majestade. Então o rei demônio dragão pegou sua carruagem e voltou para o abismo demoníaco. Embora o rei demônio dragão fosse um monarca do noroeste do reino demoníaco, ele não era o lorde de toda a raça demoníaca. Ele era só um rei em seu próprio território. Na frente do grande rei demônio, ele só pode ser um oficial. Isso explica por que o rei demônio dragão ainda tinha alguém para chamar de Sua Majestade. Zawai retornou para a cidade demoníaca sob os aplausos dos defensores. Esse pessoal não tinha ouvido da troca de Zawai com o rei demônio dragão, mas eles ainda testemunharam a luta que aconteceu. Embora Zawai não tenha conseguido destruir a parte opositora, ele ainda foi capaz de corresponder a eles completamente. Isso tornou cada pessoa na cidade muito excitada. Afinal, Zawai era apenas uma pessoa, e mesmo assim os demônios foram incapazes de oprimi-lo. Isso era verdadeiramente algo que pode levantar o moral das pessoas. No passado, esse pessoal só conhecia a força de Zawai através do boca a boca. Eles não tinham visto ele fazer um movimento com seus próprios olhos. Desta vez, eles tinham finalmente conseguido ver quão poderoso Zawai realmente era. Quando ele viu o pessoal na cidade, Zawai não pode deixar de sorrir levemente. Então ele virou sua cabeça para olhar para o acampamento dos demônios. Sua expressão não pode deixar de ficar pesada. Depois de algum tempo, Zawai se virou para os guardas próximos a ele e disse: os demônios não atacarão por algum tempo já que eles ainda estão ocupados com sua cidade. Fiquem aqui e os monitore, eu vou descansar. Os guardas assentiram com uma resposta estrondosa. Então Zawai voou e foi para dentro da boca do dragão ósseo. Todos no continente estavam cientes de que Zawai tendia a entrar no seu morto-vivo e viver lá. Portanto, quando os guardas viram Zawai entrar no dragão ósseo, ninguém ficou muito surpreso. Na verdade, Zawai entrou no dragão ósseo apenas para esconder o fato de que ele foi para o espaço. Depois de chegar dentro do espaço, Litsi imediatamente veio recebê-lo e disse: irmão mais velho Ai, esse inimigo é verdadeiramente difícil de lidar. Esses demônios são bastante fortes. Além disso, sua formação foi algo que eles desenvolveram através de muitos anos. Descobrir uma formação para contra-atacá-los não será fácil. Zawai assentiu e disse: eles são verdadeiramente difíceis de lidar, eles são muito adequados para a batalha. Você deve ter visto, embora nós tenhamos conseguido machucar muitos demônios, o número de suas casualidades não são muito grandes. Nós não conseguimos fazê-los sofrer perdas o suficiente. Também, seus números continuariam aumentando. Isso é bastante problemático. Litsi assentiu, Megan também fez o mesmo. Então depois de algum tempo, Megan disse: irmão mais velho Ai, a evacuação do Império Buda ainda levaria algum tempo. Nós precisamos pará-los aqui por quanto tempo? Zawai balançou sua cabeça e disse: eu não sei. A única ação que podemos fazer é fazer o nosso melhor aqui. Eu já cheguei a um acordo com os homens peixe. Eles estarão entrando nas águas do Império Buda.
Primeiro, para ajudar os refugiados no seu recuo, e segundo seria bloquear os demônios se for necessário. Mas mesmo se nós usarmos os rios para bloquear os demônios, nós ainda não podemos parar seu avanço posterior. Parece que nós podemos só depender da montanha dos anões e a floresta élfica para bloquear seu avanço. A esta altura, Litsi franziu a testa e disse: está tudo bem? Os demônios são muito fortes. Os anões e os elfos podem realmente bloqueá-los. Zawai sorriu levemente e disse: fique tranquila, eles certamente podem bloqueá-los. Não se esqueça, os dois têm seus próprios artefatos divinos. Mais importante, eu tenho certeza de que a Igreja Radiante começou a ficar ansiosa. Eles devem começar seu movimento a qualquer momento. Litsi concordou com este ponto. Embora Zawai não pudesse ver o que a Igreja Radiante estava fazendo, ainda pode-se ver que eles estavam ansiosos apenas pelo estado do seu império. Zawai olhou para o acampamento dos demônios pelo monitor e suspirou. Os demônios mudaram seus métodos desta vez. Eu me lembro que nos registros dos anões, os demônios imediatamente atacaram após entrar no continente Ark. No final, os demônios foram longe e foram espancados por várias raças. Mas desta vez, parece que os demônios ficaram mais espertos. Eles realmente decidiram construir uma cidade primeiro. Enquanto essa cidade for construída, então eles ganhariam um pé estável no continente, permitindo-os um lugar seguro para recuar. Isso não é bom para a gente. Megan franziu a testa. Então ela disse: não seria melhor se a gente destruir a cidade? Zawai balançou sua cabeça e disse: eu temo que isso não seja fácil. Os demônios estão determinados em ter essa cidade. Eu temo que com minha força atual, nós ainda não possamos nos dar ao luxo de destruí-la. Megan olhou para Zawai e disse: tem certeza? Nós temos cerca de 20 milhões de mortos-vivos em nossas mãos. Eles não podem apenas esmagar a cidade? Zawai balançou sua cabeça e disse: não esqueça, além da sua força, os demônios também têm uma técnica de autodestruição. Se nós os forçarmos demais, então eles podem decidir se sacrificar, levando vários mortos-vivos junto com eles. Se nós trocarmos assim, nós podemos facilmente esgotar nossos números de mortos-vivos. E o que faremos quando nossos mortos-vivos acabarem? Eu não quero usar o continente para suprir aqueles números. Megan assentiu, ela entendeu o que Zawai quis dizer. Embora Zawai tivesse 20 milhões de mortos-vivos, essa era a sua força de batalha principal na resistência da raça demoníaca e divina. Reabastecer aquele número com pessoas do continente não era algo que Zawai queria ver. Litsi assentiu e disse: é melhor se nós não destruirmos a cidade. Isso nos daria ainda mais tempo de preparo. Ao mesmo tempo, se a raça divina realmente vier, então os demônios seriam capazes de causar mais problema para a raça divina. Zawai assentiu, então ele virou sua cabeça para as duas e disse: e quanto a Laura e Berri? Elas estão ocupadas. Litsi assentiu e disse: irmã mais velha Laura está se ocupando com a alocação dos materiais. Embora ela tenha ajuda de Caer, as tarefas que precisam ser feitas são muitas. Por outro lado, Berri ainda está aproveitando o cenário no espaço. Ela continua encarando a pastagem sem se mover. Eu realmente não sei por que ela gosta daquela cena. Zawai suspirou e disse: a cena pode ser maçante para nós. Mas para Berri, e a coisa mais linda que ela viu na sua vida toda. Caer já nos disse sobre a situação no reino demoníaco. As folhas de Caer não eram deliciosas, ainda assim suas folhas é o alimento mais básico do reino demoníaco. Apenas por esse ponto, nós podemos imaginar os tipos de dias que ela teve enquanto estava no reino demoníaco. Eu tenho certeza de que ela não cansará desse cenário por muito tempo. Litsi suspirou. Então Megan olhou para Zawai e disse: irmão mais velho Ai, a irmã ruim vem se esforçando nesses últimos dias. Parece que seu corpo tem ficado cada vez mais fraco a cada dia. Vá vê-la. Senão, seu corpo realmente pode quebrar. Zawai suspirou. Então ele assentiu quando sua figura desapareceu e apareceu dentro do Palácio Imperial do Império Leon. Ruin estava atualmente dentro, processando documentos. Embora Zawai já tivesse partido, os grandes nobres ainda não ousaram negligenciar a presença de Ruin. Enquanto algo importante surgisse, eles imediatamente faziam Ruin olhar através. Embora isso permitisse que Ruin tivesse uma compreensão do Império, isso a deixou cansada também. Zawai olhou para Ruin,
Ela estava ainda mais magra do que quando ele a viu. O coração de Zhao Ai não pode deixar de doer quando viu isso. Ao mesmo tempo, ele viu Ruin por uma nova luz. Todos eram jovens em algum ponto da sua vida, e todos cometeram erros também. Para Zhao Ai, o trabalho duro de Ruin já pode ser considerado o preço que ela pagou por seus erros passados. Zhao Ai não queria ver Ruin se torturando mais. Zhao Ai também pensou que ele tinha sido injusto com Ruin. Entre suas mulheres, a única que não sabia sobre o espaço era ela. Isso fez Zhao Ai sentir culpa, então ele decidiu contar para Ruin sobre o espaço. Quando Ruin ouviu Zhao Ai suspirar, ela olhou para cima. Após ver Zhao Ai, Ruin não pode deixar de soltar um suspiro quando ela sorriu e rapidamente disse, "Você está aqui." Zhao Ai assentiu, então ele olhou para Ruin e disse, "Eu acabei de lutar contra os demônios. Não ganhamos nem perdemos. Parece que só posso usar a montanha Akra como um terreno defensivo para bloquear os demônios." Ruin não pode deixar de encarar quando ela ouviu Zhao Ai. Então ela imediatamente se adiantou na direção de Zhao Ai e disse, "Como você está? Se machucou?" Zhao Ai sorriu levemente e disse, "Estou bem. Por outro lado, você parece que não pode sobreviver por mais um dia. Você já fez um bom trabalho, não se ocupe demais. Eu vou levar você para um lugar onde você pode ter um descanso bem merecido." Então ele foi e segurou a mão de Ruin. Ruin estava radiante quando ela sentiu a mão quente de Zhao Ai. Zhao Ai olhou para Ruin e sorriu para ela quando suas figuras piscaram e entraram no espaço. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Só em irmãos, só em irmãos.